Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara França Dantas, sou pesquisadora da Embrapa Semiárido na área de produção, tecnologia e ecofisiologia de sementes e mudas. Eu vou falar com vocês hoje sobre produção de mudas para a restauração da caatinga. Vamos lá? O que a gente deve saber antes de começar a produção de mudas? A gente tem que conhecer a nossa semente. Eu tenho certeza que o professor Marcos Meado já deu uma aula para vocês sobre isso e já falou sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisinhas. Primeiro, é a procedência das sementes. A gente tem que produzir uma muda a partir de sementes coletadas, obtidas em regiões próximas àquelas onde a gente vai plantar a nossa muda. Porque aí a gente tem a garantia de que essas sementes, essas mudas, elas são adequadas para aquela região. Nesse caso, a gente está coletando sementes de aroeira. Existe aroeira no Cerrado, no Pantanal, mas não faz sentido trazer aroeira do Pantanal, por exemplo, para produzir a muda e plantar essa muda aqui na região da Caatinga. Então, tenham sempre em mente a procedência das sementes. Outra questão é o beneficiamento e o armazenamento adequado dessas sementes. Aqui é um pré-beneficiamento em campo do angico. Essas sementes vão ser mais limpas quando chegarem no laboratório. E aí vão ser embaladas e armazenadas adequadamente, ou no laboratório, ou na casa de sementes, claro. Outra questão que vocês têm que conhecer na semente de vocês é a presença ou não de dormência. Algumas espécies, como o mulungu, esse aí, tem uma dormência tegumentar muito forte, o tegumento é impermeável. Mas se vocês querem ficar bem, essa semente germina muito rapidamente. Se não, demora 6 meses numa sementeira, por exemplo, para germinar. Isso tudo para quê? Para garantir a qualidade das sementes. Uma semente de qualidade vai se tornar uma plântula de qualidade, uma plantinha jovem de qualidade, e essa vai se tornar uma muda de qualidade, se bem manejada, claro, no viveiro. Então, o que a gente quer é uma muda vigorosa, que vai aguentar as intempéries, né, o clima e a falta de chuva e o sol lá no campo. A gente quer uma muda vigorosa. Para isso, a gente precisa de uma semente de alta qualidade, tá bom? Vamos falar, então, de viveiro de mudas, né? O viveiro ele tem algumas características, os viveiros, né, têm algumas características, como o tipo de viveiro, estrutura e o tempo que a semente permanece, o tempo que a muda permanece nesse viveiro. Quanto ao tipo de viveiro, a gente pode classificá-los como viveiro permanente, é aquele que vai ficar lá naquela área por muito tempo. E os viveiros temporários são aqueles que são montados em uma área próxima de onde vai ser a restauração, e aí depois que produzirem todas as mudas necessárias, ele vai ser desmontado. Bem, independente do tipo, né, de se é viveiro temporário ou permanente, ele pode ter essas duas estruturas nessas fotos que vocês estão vendo aí, que é um viveiro a céu aberto e um viveiro com cobertura telada. Bem, a céu aberto, a gente tem que ter em mente que a gente precisa de mais água, porque não tem nada impedindo que o vento leve a água e o vapor de água para longe dessas mudas. A umidade relativa do ambiente é mais baixa, então a gente precisa de uma irrigação com um pouquinho mais de cuidado. No telado, o telado aguenta, o telado consegue manter a umidade relativa do ambiente, mas a gente também tem que ter cuidado com o sombreamento dessas mudas. As nossas mudas da caatinga, elas aguentam ficar a céu aberto. Então, quando a gente for colocá-las no telado para manter a umidade relativa, controlar melhor a irrigação, é interessante que esse sombrite, esse sombreamento, não seja mais do que 30%,
porque senão essa muda pode sofrer, estiolar e não ser adequada para o transplantio mais para frente. Quanto à estrutura, a gente pode produzir as mudas em bancadas, mais fácil de manipular ali as mudas, mas também tem mais custo, ou a gente pode produzir essas mudas no chão. Um pouquinho mais difícil de manipular as mudas, a gente tem que ficar movendo essas mudas, esses saquinhos de mudas de local, para que as raízes não entrem no chão, ou usar um chão de cimento, mas, por outro lado, exige menos custo do que produzir uma bancada. A gente pode usar as sementeiras, né, que são esses caixotes com areia, e a gente joga bastante semente lá, e quando virar plântula, tira e coloca num saquinho de mudas. Isso é bom porque economiza um certo trabalho de encher saquinho e, de repente, a semente não germinar. Por outro lado, existem espécies que não aguentam, que sofrem muito e acabam morrendo quando são transplantadas. Bem, a sementeira é só mesmo para a semente germinar. Depois você tem que retirar a plântula dali. Quanto à estrutura, a gente ainda tem a irrigação. A irrigação pode ser de mangueira, pode ser com regador, dependendo do tamanho, né, da quantidade de mudas que você está produzindo, ou pode ser uma irrigação automatizada, em que com nebulizadores ou com aspersores como esse aí. Outra coisa que vocês viram nesse vídeo são as embalagens. Eu vou rodar o vídeo de novo para vocês verem que aqui no começo tem embalagens de tubetes, né? E cá no final, aqui é o início de uma produção, e cá no final os saquinhos. A gente realmente estava testando diferentes embalagens para mudas de IP cascudo, uma espécie ameaçada de extinção. Os substratos também são muito importantes. Aqui nessa primeira foto, a gente vê os saquinhos com diferentes colorações de substratos, né? Isso era um experimento em que a gente estava testando diferentes substratos. Qual foi o melhor substrato? Aquele que tinha mais plantinha, né? Aquela linha ali que tem mais mudinhas crescendo, que é um substrato de solo, areia e esterco, 1 para 1 para 1, né? 1/3 de solo, 1/3 de areia e 1/3 de esterco. Foi o melhor substrato para essas mudas de IP cascudo. Vocês podem ver que a areia não é um substrato legal, porque é um substrato que drena muito, não tem matéria orgânica, não provém para a muda o que ela precisa. O que uma muda precisa num substrato? Precisa de aeração, precisa de água, então não pode ser um substrato que drena muito, precisa da aeração e precisa de alguns elementos, né, alguns nutrientes, que às vezes o esterco pode prover para a semente isso. Então, de novo, substrato é um apoio, tem que dar aeração, tem que dar água, né, para a muda ou para a planta, e tem que dar nutriente para a planta. Então, nesse caso, solo com esterco, com areia, foi o ideal para as mudas de IP cascudo. Sempre ter muito cuidado de misturar, quando tem adubo, principalmente, e peneirar o nosso substrato para que a plântula não encontre nenhum empecilho, né? Nenhum obstáculo físico para o desenvolvimento dela durante a germinação, durante a emergência e durante o desenvolvimento das raízes. E quanto
tempo uma muda fica no viveiro? Em quanto tempo ela está pronta para ser transplantada? Não existe muita literatura, nem muitos estudos em função de tempo para a espécie. Seria bom se tivesse. Mas o que se tem são recomendações de altura de muda de 15 a 30 centímetros e altura, e diâmetro do colo de pelo menos 2 milímetros. Essa é uma muda de mulungu. O diâmetro do colo dela é muito mais do que 2 milímetros, porque é a característica da espécie. Ela cresce um tanto e depois o caulezinho dela engrossa. Outras espécies não são bem assim. Então, a gente fica com os 2 milímetros de diâmetro do caule na altura do substrato, que é chamada região do colo, ou coleto. Mas, como eu não falei do tempo, né, a gente pode ter um vislumbre de como é diverso isso para as espécies da caatinga. Aqui é uma catingueira, já tem 5 meses, são mudas de catingueira, catingueira verdadeira, tem 5 meses, e essas mudas já estão prontas para ir para o campo, já estão grandes, já tem o diâmetro do colo com mais de 2 milímetros, algumas já estão amarelando, porque eu acho que o saquinho está ficando apertado, está faltando substrato, então ela já está na hora de ir para o campo, com 5 meses. Por outro lado, essa mudinha de pereiro tem 6 meses, e ainda não está pronta para ir para o campo. Então, depende de espécie, né? Espécies que crescem rapidamente, de 70 a 90 dias, elas estão prontinhas para ir para o campo. Espécies que crescem mais lentamente, elas precisam de até 200 dias para terem tamanho adequado para ir para o campo. Depende da espécie que você vai trabalhar, depende da espécie que você vai produzir, e isso é um conhecimento que é você que tem que gerar. Não existe trabalho de literatura que fale isso. A gente precisa ter alguns cuidados com insetos. Se vocês verem essa primeira folhinha aqui à frente, ela está com cochonilha, que é um inseto sugador, que vai sugar a seiva e pode atrapalhar o desenvolvimento dessa muda. E aqui é uma muda bastante doente, né, cheio de pontinhos, cheio de necrose, que está condenada. Essa muda não vai crescer adequadamente para ir para o campo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com pragas e doenças nas mudas no viveiro, mesmo elas sendo nativas e sendo mais rústicas do que mudas de espécies cultivadas. Eu gostaria de mostrar para vocês esse mural que eu produzi, num aplicativo chamado Padlet. Aqui embaixo está o QR Code. Se vocês apontarem a câmera do celular de vocês, vocês vão ter acesso a todo esse material, que são artigos, são notas técnicas, até fotos eu coloquei para vocês terem uma ideia das espécies, porque é muito rápido esse vídeo, então não dá para a gente entrar em muitos detalhes. Acesse aí o mural no Padlet, de produção de mudas, e vocês vão continuar aperfeiçoar o conhecimento de vocês em produção de mudas. Se quiserem ter mais aprendizado, existe um curso online de produção e tecnologia de sementes e mudas, promovido pela Embrapa, nesse endereço. É só vocês irem nesse endereço que vocês entram e conseguem se inscrever nesse curso. Meus contatos estão todos aí, para quem precisar entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E eu gostaria de agradecer aos coordenadores desse curso de restauração ecológica e agradecer a paciência de vocês em me escutar hoje. Um abraço a todos, muito obrigada.